Oi, Cafés, bom dia. Eu achei que era mais rápido e mais compreensível fazer esse vídeo para vocês, relatando a reunião que tivemos ontem, dia 22, quarta-feira, do Conselho Político Pedagógico da revista, e tratamos especificamente da revista 7, que é a revista de maio, e a revista 8, que é a revista que vai acontecer em setembro próximo. Contamos ontem com a presença da Elisete, da Caroline, da Bia, da Camila, do Carlos, da Sônia, da Tânia Mara, da Rosânia, desculpe, e da Anália. Portanto, 10 cafés se fizeram presentes e com esses cafés nós fomos, então, discutindo e deliberando, porque não havia tempo mais de chamar uma nova reunião. Então, fizemos uma análise, obviamente, de conjuntura, porque a revista 7 ela foi atravessada, né, pelo início do ano letivo, e muitos cafés são compostos por professoras, por educadoras, e isso, com certeza, até as pessoas se organizarem demora um tempo, e depois essa revista ela foi atravessada pela enchente aqui no Rio Grande do Sul, que já dura 24 dias, né, o final de abril e o início de maio. Então, essa revista ela foi atravessada por essas duas questões, e, portanto, foi bastante complicado a gente acessar, né, todos vocês, inclusive eu também fiquei sem água e sem luz por quase 15 dias, acessar vocês para lembrar dos textos. Então, a revista 7, que é essa que está nessa coluna aqui, ela está, digamos assim, 90% completa, né? As sessões, elas têm um documento, ou dois, ou todos, e tem uma sessão que ela vai ficar, por enquanto, em branco, né? Então, a sessão artigo, a gente tem um artigo, os círculos de cultura, que são os relatos da história dos cafés, a gente já tem em mãos do café de Quitunde, o saber de experiência feito, que são os depoimentos, a gente tem 6 materiais que estão muito lindos, inclusive alguns desses materiais dizem respeito aos resumos expandidos que esses cafés apresentariam no Fórum de Leitura Paulo Freire, que deveria estar acontecendo já hoje, né? Hoje seria o primeiro dia, mas que foi adiado ainda sem data, em função da enchente aqui no Rio Grande do Sul, e também a dificuldade porque nós estamos sem aeroporto, né? Cartas pedagógicas, nós vamos ter uma carta pedagógica, eu vou pular aqui, educação como ação política e cultural, a gente vai ter 4 trabalhos, o inédito viável, o café da PUC-Rio, e aquela caixinha, né, onde a gente sempre coloca um texto do Brandão ou uma poesia do Brandão. O que vai ficar, por enquanto, sem publicação é a nossa entrevista diálogo, daquela sessão Ninguém Sabe Tudo, Ninguém Sabe Nada, porque a professora Salete, enfim, teve vários problemas de saúde, agora, graças a Deus, ela está bem, e eu pretendo marcar com ela essa entrevista para junho. Então, no momento em que a gente tiver a entrevista pronta, a gente entra novamente na revista 7 e insere o material dela, tá? Então, esse é o cenário da revista 7. Depois eu vou mandar para vocês no grupo esse print, né, dessa tela aqui. Bom, o que é importante agora a gente se ligar, especialmente os cafés que não participaram ontem, a gente se ater à revista 8, cujo prazo de entrega do material é dia 10 de agosto, tá? Então, ela já foi ontem bastante, assim, recheada de materiais, mas a gente gostaria de ter outros materiais. Então, na seção artigo, a gente já tem 2 artigos certos, aqui, onde está em amarelo, é o que a gente já fechou ontem, depois eu vou arrumar aqui, mas aqui é um artigo da Caroline junto com a Tânia Mara, e aqui um artigo da Sônia. Aqui o relato dos cafés, né?
A gente, se não tiver o Café da Bahia agora na revista 7, a gente vai ter na revista 8, e depois que eu terminar de explicar, eu vou voltar para conversar com o Café DF, com o Café Sergipe e com o Café Barra Funda. Aguardem um pouquinho. Aqui no depoimento, a gente vai preservar essa sessão para que as companheiras que viveram aí o processo da enchente, se quiserem trazer um depoimento, né, sobre essa experiência, é um convite, né? Então, por exemplo, as companheiras Lúcia Barcelos e Rosane Zimmer perderam tudo, né? Então, se vocês quiserem trazer um depoimento, que pode ser de uma página, de 2, de 3, até 6 páginas, a companheira de Sinimbu, do Café de Sinimbu, também perdeu tudo, e a gente está abrindo esse espaço para ela trazer o seu depoimento. Claro que é um depoimento de uma fala, de um texto de uma freiriana, né? O Café Porto Alegre, a gente vai ver com a Camila da Fora da Asa, se o Café da Fora da Asa topa escrever um depoimento, porque a Fora da Asa se envolveu muito e continua se envolvendo com o tema das doações e dos abrigos, e a gente já tem, então, incluído aqui, já acertado, um outro texto do Café da Fora da Asa e um material, um depoimento do Café Litoral. Cartas pedagógicas, a gente tem 2 cartas que se referem, aqui com atraso, mas que não deixa de ser importante, aos cafés curtos de julho ou junho do ano passado, sobre o tema das redes de educação popular. Aqui a gente tem uma entrevista que já vai ser agendada com o nosso queridíssimo amigo José Peixoto, e ali aqui é muito importante, tá? A gente está convidando, e aqui é para todos os cafés que viveram e estão vivendo aqui a emergência climática no Rio Grande do Sul, e os cafés que não viveram, mas que estão acompanhando. Então, a gente quer receber de vocês desenhos, poesias, ilustrações, charge, cordel, o que quiser, retratando a emergência climática, retratando, né, a nossa casa comum, a nossa mãe terra, do ponto de vista da arte. Então, aqui eu vou pedir depois para o GDA, que está me ouvindo, retomar esse ponto com vocês, em cada GDA, para a gente poder saber quem é que topa ocupar essa sessão. Aqui a gente vai colocar em anexo aos projetos e os programas de extensão que estão ocorrendo ou que ocorreram no ano passado, e aqui a caixinha do Brandão. Bom, quero voltar aqui para conversar e ir concluindo com o Café DF, Sergipe e Barra Funda, tá? Essa sessão, Cafés, ela é uma sessão especial porque ela conta a história do café. Por que o café surgiu? Quando aconteceu? Quem são as pessoas que formam o café? Como é que o café funciona? Quais são os temas de estudo do café? Quais são os objetivos do café? Então, em cada revista, a gente tem um número X de cafés novos que ocupam esse espaço para contar a sua história. Então, a gente está convidando o Café do Distrito Federal, o Café da Barra Funda e o Café de Sergipe para ocuparem essa sessão e contarem essa história. Por fim, eu vou encaminhar, hoje não, porque eu estou terminando o editorial da revista 7, entre amanhã e sábado, eu vou encaminhar para cada uma de vocês, um e-mail explicando como é que é feita a sessão. Então, por exemplo, o artigo, eu vou encaminhar as regras do artigo. A sessão relato do café, eu vou encaminhar as regras do café, da sessão, e os pontos que a gente sugere que essa sessão contemple no relato, e assim por diante, tá? Então, peço que vocês me escutem, tenham paciência em me escutar, porque ficou longo demais,
mas, ao mesmo tempo, se tiverem dúvida, por favor, me procurem o quanto antes. Pode me ligar, pode escrever, pode fazer do jeito que quiser, mas é muito importante que, nesse momento de tanto sofrimento e de tanta dor, a gente se una cada vez mais, não só para ajudar o Rio Grande do Sul, mas para a gente construir a consciência da emergência climática e do negacionismo, né, combatendo o negacionismo nesse momento histórico do nosso país. Beijo para todo mundo, muito obrigada pela paciência.